Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Tá? Deixa eu colocar o conteúdo para vocês. Seguinte, tá? Vocês devem estar cientes, tá bom? Que eu precisava deixar essa aula gravada para hoje, porque tem uma reunião, tá, com o pessoal da própria escola, do próprio Verbo Divino, tá bom? No nosso horário, tá bem? E também, né, eu acho que vocês foram informados que na semana passada, né, não fiquei nada legal, minha coluna travou, tá, no feriado de segunda-feira, enfim, tá, aí parar em hospital 2 vezes, tá, estou melhorando tudo, mas ainda falta um resultado de alguns exames. É lógico, né, essa situação, né, fez com que, principalmente, pelo menos alguns professores, né, se mantivessem tanto tempo sentado, tá? E, né, enfim, manuseando um computador, não estou acostumado, cadeira, né, apropriada para isso, tudo. E aí, lógico, né, estava demorando. E aí pegou. Mas, enfim, bom. Então, colocar em dia esse conteúdo para vocês. Hoje eu vou tratar do tema do material de vocês, da pesquisa da A2, tá bom? E vamos falar também do estado de bem-estar social. Primeiro, vamos lá na pesquisa, tá bom? Vocês têm até o final desse mês, né, para entregar, tá? O tema da pesquisa, fácil, extremamente pertinente, bom? A vida da gente, a sua vida, certo? E, lógico, as questões aí dos vestibulares. Eu peço como tema a urbanização e a violência, desculpa, social na América Latina. Tá? O trabalho deverá conter os motivos da rápida e desorganizada expansão urbana latino-americana, tá? E tudo isso que colaborou para desencadear vários, se não todos os tipos de forma de violência, que foram aquelas que eu mencionei na aula passada, que vocês têm também no nosso livro de sociologia. Tá bom? Além de descrever como tudo ocorreu e está afetando as organizações públicas e sociais pelas cidades, né, a pesquisa deverá conter uma conclusão que parta da sua reflexão, dessa situação presente, né? Não buscando soluções, certo? A ideia não é essa, não. Bom, mas que demonstre como estas violências, né, de certo modo, restringem, inibem ou até mesmo proíbam você de viver um cenário completamente diferente da sua vida, tá bem? Lembre-se que não é o caso de responsabilizar atuais representantes do cenário político, tá? Pois isso tem um cunho histórico, isso vem de muito tempo, tá bom? E também não é só de Brasil, né? Estamos falando de América Latina, tá bom? Então, esta situação dessa violência toda, né, desses tipos de violência, é, o que isso lhe traz, lhe provoca, que impede que realmente você, né, pudesse viver numa situação diferente, tá? Lógico, tá? Sem essa violência toda que te aborrece, tá bom? Merece que os casos apresentados sejam acompanhados de imagens, correto? Todas muito fáceis de serem alcançadas pela internet. O importante dessa pesquisa é que você tome consciência e adquira posição perante a situação que enfrentamos. Vale lembrar que a visão que está sendo exposta a você já foi violência, tá? Já foi presente em Nova York e em várias cidades da Europa, mas houve reação por parte da sociedade, da imprensa, da justiça, da política, para acabar, né, mudar essa situação de caos que eles chegaram. Tá bom? E a formatação, todo o arranjo do trabalho, bem, é um modelo CBD, né, que você já conhece, bem, e sabe muito bem quais são as regras, tá bom? Então, o tema é esse, também estou colocando lá, né, no conteúdo, de materiais para vocês. Vamos lá, então. Falar de bem-estar social
é falar de welfare, né? State. Né? O estado de bem-estar social também é conhecido por sua denominação em inglês, welfare, né? State. Ou o termo serve basicamente para designar o estado assistencial, que garante padrões mínimos de educação, saúde, habitação, renda e seguridade social em todos os cidadãos. Né? Estado de bem-estar social é baseado em uma ideia de que o homem possui direitos indissociáveis à sua existência enquanto cidadão. Né? Esses direitos são direitos sociais. Tá? De acordo com essa concepção, todo indivíduo tem o direito, desde o seu nascimento, a um conjunto de bens e serviços que devem, né, ser oferecidos e garantidos de forma direta através do Estado, né? Ou indiretamente, desde que o Estado exerça seu papel de regulamentar, tá? Isso dentro da própria sociedade civil, tá bom? Porque surgiu, certo, o estado de bem-estar social, né? Era necessário assegurar que as desigualdades não comprometessem o exercício pleno dos direitos civis e políticos, procurando compatibilizar capitalismo e democracia. Veio para impedir uma revolta do proletariado. Ou seja, tá? O que eu quero que vocês acompanhem, né? E vai acontecer várias vezes na vida de vocês, como já aconteceu na minha. Tá? Há vários modelos, tá? Remédios, tá? Praticados pelos economistas, tá? Para administrar, tá? Não só a questão das contas, mas em si a sociedade. Tá bem? Porém, há momentos que os remédios necessários para certa situação, tá bem? São completamente diferentes dos remédios para outras situações, isso é lógico. Bom, porém, a questão de um estado de bem-estar social ocorre justamente quando países capitalistas democráticos estão em crise gigantesca, onde boa parte da população está desempregada, ocorre a fome, a violência fica exacerbada, e aí então o governo, junto com seus economistas, tomaram algumas medidas. E o que ocorreu, bem, na relação da crise de 29 foi a prática, certo, de bem-estar social. Vamos lá, né? Também é chamado de Estado keynesiano, vocês já estudaram isso em geografia, Keynes, tá bem? Economista inglês, bom, vamos falar dele de novo, bem? É uma maneira de organizar a política e a economia do Estado, que obviamente está em desequilíbrio, tá bem? E, lógico, defende, como nós falamos agora há pouco, os direitos sociais, seguridade, ou seja, aposentadoria, o direito a lazer, a saúde, educação, hein? E pode ter outros também, né? Direito, tem países que têm direito a transporte público gratuito, né? Como a gente tem para as pessoas idosas, bem, enfim. Tá? E é lógico, existe diferença. Tá? Vamos dar o exemplo do próprio Estados Unidos, que antes da crise de 29 praticava, né, uma economia do Estado liberal, aonde o Estado interage ou pouco interage na economia, deixa para livre mercado, grande concorrência, né? E quando existe, então, a necessidade do Estado de bem-estar social. Então, vê que o Estado intervém, tá? Ele começa a praticar regulações, certo? De mercado, de preços e de trabalho. Bom, o Estado passa a ser um provedor dos direitos sociais, ou seja, o Estado obriga que os direitos sociais sejam mantidos, tá bom? O Estado liberal não, tá? Ele não quer que as pessoas tenham direito, o trabalhador tenha direito, vamos supor, a férias, a 13º, a licença médica, ele não quer o salário mínimo, ele quer ter livre acesso, certo, a esses contratos formais entre o empregador e o empregado, tá bom?
Para o Estado de Bem-Estar Social, tem que ter acordos, né, seguindo as leis trabalhistas, tem que ter o salário mínimo e a jornada máxima de trabalho tem que ser garantida. Tá? Então, é isso que é o bem-estar, tá? do Estado de Bem-Estar Social. Tá? Completamente ou bastante diferente do Estado liberal. Tá bom? A gente está vendo no atual governo várias medidas para alterar, né, a posição do Estado, deixando ele ainda mais liberal. Aquilo que eu coloquei numa charge para vocês há poucas aulas, ou a última aula, que tem um momento na charge, né, que o empreendedor, né, o empresário, tem raiva que o governo, né, controla, certo? A economia. Porém, quando há uma crise, tá? O empresário exige que o governo, tá, ajude na economia. Tá bom? Então, vocês vão ver que há momentos e momentos, tá? Onde a intervenção do Estado pode ser boa ou ruim. Tá? Então, aquilo que a gente entende do Estado. O Estado tem que colher, ele colhe os impostos, certo? Ele arrecada, tá? Para poder, então, fazer o seu papel. Tá bem? É lógico, né? Nós temos estados e estados, tá bom? Uns que distribuem, né, perfeitamente as condições e outros que não. Tá bom? Um exemplo, tá? Eu acredito que ainda deve permanecer no alto do ranking, a Noruega, tá? Como um país que mais impostos se cobram. Bom, porém, tá? Lá o cidadão tem várias qualidades, né, boas, tá? Quando se refere ao Estado. Ou seja, hein, a questão de aposentadoria, a questão da qualidade da educação, de transporte público, de infraestrutura de um modo geral, é muito bem feita. Tá? E é lógico que a classe política de lá, né, é muito mais vistoriada, tá bem? E não tem, tá, as regalias que tem no nosso estado. Ou seja, o Brasil, com certeza, lógico que tem uma população bem maior, tá? Mas com certeza arrecada muito mais impostos, mas emprega de maneira muito mais errada, tá, do que a Noruega. Bom, então eu coloquei essa charge, né, da família vendo, né, a TV, né, da questão do sorteio, tá, da Copa do Mundo, só como uma curiosidade, né, então, né, um diz que escapou do grupo, né, da morte, né, enquanto a mãe fala que pelo menos na Copa do Mundo a gente escapou, tá, que realmente, para quem é o menos favorecido, tá, tudo fica muito, muito mais difícil. Nessa hora, eu digo sempre o quanto é importante a gente se colocar do outro lado para poder entender melhor as partes, né? Essa posição do IDH, né, é um pouco antiga, é de 2004, e lógico que teve mudanças. A única coisa, tá, que eu gostaria de que vocês entendessem, né, olhando a posição do Brasil, tá, e olhando a posição dos países que estão no ranking, a diferença é muito grande. Tá? Você vê, o Brasil entre as décimas, né? Agora mexeu muito por questão da pandemia, tá? Entre as 10 maiores economias do mundo, porém, quando a gente trata de renda per capita, a gente vê, tá, que a nossa situação não é tão bem assim. Tá? Lógico que a posição deve ter alterado, principalmente aos menores, tá? Mas você vê assim, Brasil, né, a Venezuela com certeza caiu, o Brasil com certeza caiu também, tá? Mas a gente ficar atrás, né, de Hungria, tá? República Tcheca, tá? Portugal, tudo, ou muito atrás, isso parece ser bastante estranho, hein? Há uma situação, tá, de governo, tá bem? Tá? Então, a questão de realmente um governo bem aparelhado, né? Onde as suas, é, as suas reações, bom, de produção e bem-estar social deveriam ser mais, né, estar bem mais alicerçada, ou seja, bem mais distribuída. Tá? Opa, tá?
A questão toda do bem-estar social, a gente lembra muito da história dos Estados Unidos. Ou seja, né, com a crise de 29, né, os Estados Unidos, lógico, o mundo inteiro quebrou, mas os Estados Unidos era uma nação que vinha já com um potencial de crescimento muito grande. Naquele momento, tá, vamos falar especificamente dos Estados Unidos, certo? Ele levou uma grande queda, tá? Não só as suas empresas, como um país que tinha um monte de imigrante recém-chegado que estava trabalhando e que ficou desempregado, como ele também teve uma crise, tá, climática, uma crise ambiental que levou as regiões produtivas de alimentos dos Estados Unidos a enfrentar uma longa seca. Ou seja, além de você ter um monte de gente desempregada na cidade, você tinha um monte de gente no campo, né, sem ter o que fazer. E como o capitalismo já era bastante liberado e a concorrência já era muito grande, né, muitos dos produtores de alimentos nos Estados Unidos que viram, né, completamente desaparecer a sua produção, perder, né, eles também perdiam as suas propriedades. Tá bom? Estavam todos endividados, tem uma relação um pouco diferente com o Brasil, porque nos Estados Unidos, né, você tem muita penhora, certo? A gente vê muito isso em filme. E uma vez que você não pagou a penhora, tá, você perde a sua propriedade, casa, fazenda, seja o que for. Tá? Então, havia uma situação extremamente drástica nos Estados Unidos. E aí, né, assume então a teoria de Keynes, né, um economista que prova a necessidade nessa situação de o Estado intervir, bem? Porque o Estado precisa promover emprego, é a única situação que ele vê. Então, por isso, do bem-estar social. E promovendo emprego, lógico, controlando a inflação, ou seja, o Estado controlando fortemente a economia. Tá? Então, a gente tem um momento que os Estados Unidos acaba empregando essa teoria de Keynes, tá bom? Com Frank Roosevelt, tá? Aí em 32, então vê aí a característica, né? Existe um intervencionismo, bom, o Estado vai cuidar das contas, né? Ele compra estoque, vocês lembram, né? Que na época o governo do Brasil comprou, né, a produção de café e tacou fogo, né, justamente para pagar, né, aos fazendeiros, aos produtores, aos comerciantes de café, hein, que não tinha para quem vender, ou seja, né, pegou dinheiro do governo, dos impostos, né, e comprou essa produção e queimou essa produção, tá? Mas enfim, tá bem? Ele compra, né, os estoques, tá bem? Praticou o subsídio agrícola, ou seja, né, não permitiu que as pessoas perdessem as propriedades, realmente deu dinheiro ou retirou os impostos, tá, para que o produtor rural se mantivesse no campo, tá, e voltasse a produzir alimento. Tá? Fez muita obra pública, principalmente essas obras essenciais, né? No caso dos Estados Unidos, né? Levou rodovia para vários lugares, né? Ferrovia, fez várias instalações de infraestrutura no sentido de água, esgoto, saneamento básico, né? Conjuntos habitacionais, bem populares, ou seja, ao mesmo tempo que ele dava emprego, ele possibilitava também um desenvolvimento para a região e já prevendo um retorno da economia e aproveitando toda aquela estrutura. E a questão da assistência social, ou seja, tem que ter salário mínimo, ele tem os seus direitos trabalhistas recuperados e resguardados, tá bom? Quem, né, é a questão do bem-estar social e do déficit público. Déficit público, a palavra ajuda, né? É quando o governo está devendo, ou seja, sai mais dinheiro do que entra. Tá? Os Estados Unidos tem um déficit público até hoje gigantesco. Só que os Estados Unidos ele faz muito dinheiro. Tá? O Brasil a gente também tem. Só que o nosso consumo interno não consegue nem comparar com o consumo interno dos Estados Unidos. Igual, os Estados Unidos ele mais importa do que exporta. O Brasil, se a gente não exportar mais,
A gente quebra porque a gente não tem um consumo interno suficiente para sustentar as indústrias, o mercado internamente, tá bom? Então, a Keynes coloca que o governo ele vai ficar um tempo em déficit público, hein? Ou seja, lógico que ele tem que controlar isso, mas ele tem que empregar, né, mais dinheiro nas suas estruturas. E lógico que esse dinheiro tem que chegar nos fins, no finalmente, e não ser desviado no meio, como a gente está vendo no Brasil em plena pandemia, né? Tantos políticos envolvidos, principalmente políticos, né? Não só políticos, mas principalmente eles, envolvidos em desvio de dinheiro que era para ser aplicado, no caso de emergência, à saúde, tá? Por causa da pandemia, tá bom? Então, nos Estados Unidos, certo? Essa questão do déficit público é uma questão que, tá, é extremamente forte. Porém, lá, né, principalmente no momento de Roosevelt, esse dinheiro que mais saiu do que entrou para o governo, tá, foi para financiar grandes obras. Tá? E, lógico, né, eu já até coloquei para vocês, vamos associar que a mulher do Roosevelt, Eleonora, também trabalhava muito, que a gente vê muitas vezes isso, do Obama não foi diferente, marido e mulher, né, estão no governo. Ela, no caso, a Eleonora Roosevelt, trabalhou muito em questão do valor do ser humano. Bem? Então, ela foi uma das que ajudou a redigir a Carta da ONU, bem? Aonde, né, todo ser humano deve ser respeitado, né, e ter a dignidade de seu trato. Né? Então, tem a frase aí, o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Bom? Tá? E é lógico, no Brasil, a gente já teve altos e baixos na economia. Tá? Teve um momento, certo, que aí vamos colocar ainda no Brasil, o Tosso nunca estruturou uma política de bem-estar social, nunca. Tá? Equivalente aos países que os países ricos fizeram. Porque aquilo que eu comentei com vocês dos Estados Unidos ocorreu também na Inglaterra, na França. Outros momentos, principalmente pós a guerra, tá? Mas ocorreu também. Não? Nós implantamos um estado de assistência, né, o assistencial, na década de 90, devido aos prejuízos que a sociedade teve com as privatizações das estatais. Né? Estamos vendo Fernando Henrique, tá? Vamos lembrar que havia uma grande pressão, tá bem? Por causa da nossa dívida internacional e do mundo mais liberal às privatizações, só que, né, muita gente acabou ficando desempregada, certo? Vamos lembrar que a CSN tinha 30 mil funcionários e, se não me engano, acabou reduzindo para 7 mil. Tá? Uma diferença muito grande. Então, bem, teve que ocorrer certas situações, que o governo, teve que entrar com um caráter assistencialista. E, né, o Bolsa Família, que vocês estão vendo no cartão, começou nesse momento com o Fernando Henrique como Bolsa Escola. Tá? Era uma medida de tirar as crianças que eram obrigadas a trabalhar para ajudar na renda familiar. Hein? Então, ao invés de trabalhar, eles ganhavam, na época, R$ 50 por mês, tá? Para que se mantivessem, então, estudando. Tá bem? E é lógico que outras ações assistencialistas também ocorreram, mas esta é a mais forte. Tá? Nós estamos acompanhando agora, né, em função da pandemia, da quarentena, tá? Que nós, além do Bolsa Família, nós estamos tendo também uma assistência àqueles que estão desempregados. Bom, uma ajuda aí que não sei até quando que o governo realmente vai segurar. Tá? É isso então, tá bom? Na próxima aula a gente fala de subdesenvolvimento e desigualdade, do histórico brasileiro. Tá bem? Tá? Tchauzão, tudo bom para vocês, hein? A gente fala qualquer coisa, manda mensagem aí, tá bem? Obrigadão, e eu ainda estou meio, né, duro aqui, mas estamos indo melhorando. Obrigado.